Boa tarde, gravação. Tem que ter, né? Sempre. Ok. Pronto. Gente, o que é que a gente vai ver no nosso dia de hoje? Que o professor ministrou em sala. Na semana passada, a gente viu somente taxas, né? Então, se vocês forem olhar o nosso drive depois, vocês vão ver que o GED 1 é mais introdutório, aí já começa o 2 impostos, o 3 taxas, e esse aqui tá mais generalizado porque o conteúdo acumulou um pouco durante a semana passada e essa agora. Então é por isso que nesse GED a gente vai tratar de empréstimo compulsório, contribuições de melhoria e contribuições especiais, e também a partezinha final, que agora não me lembro, eu esqueci. Gente, vocês viram como é que tá a mente do palhaço. Não, mas é mais as características gerais dos impostos. Então, imposto de incidência, fato gerador, e a vinculação, afetação e tal. Então, aí vocês vão ver mais essa parte no finalzinho do JED, certo? Vamos começar hoje falando sobre contribuição de melhoria. Gente, eu gosto desse assunto. Por mais que às vezes pareça meio chato e complexo, eu juro que não é. Então eu vou tentar passar um pouco dessa descomplicação para vocês, certo? A gente já teve uma breve introdução das contribuições de melhoria quando eu falei, inclusive, naquele meu primeiro GED, dando um panorama geral sobre os tributos, certo? Mas a gente vai falar um pouco mais aprofundado agora e entender como é que funciona esse cálculo, que como eu disse, não se assustem, eu juro que não é complicado. Ah, e também outra coisa, antes de começar, nesse GED aqui específico, se vocês forem ver nos meus outros slides, eu gosto de colocar o texto de lei, porque é muito importante vocês lerem sim, o texto da legislação mesmo, dos artigos. Eu coloco todos os artigos aqui, certo? Vocês vão ver sempre assim, ó, artigo tal, tal e tal. Então, é muito importante a gente ler. Eu só não coloquei nesse aqui específico, por isso vocês me perdoem que eu vou sair algumas vezes aqui do Canva para a gente ler ele na íntegra, certo? Ler realmente a legislação, porque isso é uma chuva de AV3 texto de lei, certo? Então é importante a gente sempre ter em mente o que está previsto na legislação em si. Pronto, falei demais já, vamos começar. Gente, o que é que são as contribuições de melhoria? É um tributo cobrado quando uma obra pública valoriza imóveis particulares. Parece tranquilo, né? E é mesmo, mas enfim. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que, às vezes, quando o Estado se propõe a fazer uma obra pública e dessa obra pública, em decorrência dessa obra pública, a gente teve que os imóveis particulares de alguma determinação específica, tipo, de um raio específico daquela obra pública, foram valorizados. A partir dessa valorização, é determinado que a gente tem, né, algumas determinações específicas para colocar os critérios de valorização, os critérios de distância e tudo. Se ocorreu esse tipo de valorização, se melhorou, por isso que o nome é contribuição de melhoria, porque é uma contribuição que se tem a partir de uma melhora que o Estado fez para os particulares, certo? Estou colocando aqui em termos bem simples para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, se a partir de uma determinada obra pública a gente teve uma melhoria, né, teve uma melhoria ali na qualidade daquele imóvel, na área que ele está situado e afins, o Estado pode cobrar uma contribuição, certo? Um tipo de tributo, com todas as características de tributo que a gente já estudou, projeção, pecuniária, compulsória, moeda, por nelas qual se exprimir, previsto em lei, blá, blá, blá. Tudo isso está lá no artigo 3º do CTN, sempre leiam esse artigo. Então, as contribuições de melhoria, elas têm todas essas características que o tributo tem e algumas outras específicas, que é isso que a gente vai ver agora, certo? Então, é um tributo cobrado quando uma obra pública valoriza imóveis particulares, ok? Agora, como eu disse, eles estão previstos no artigo 145 da inciso 3º da Constituição e os artigos 81 e 82 do CTN. Eu acho muito importante a gente dar uma lida no 81 e no 82 do CTN. Deixa eu baixar. Eu nem botei aqui, senhor. Deixa eu pôr aqui. 81. Gente, meu teclado tá todo quebrado, perdão. Ele tá todo quebrado, os números não estão funcionando, mas perdão, vamos lá. Vocês estão vendo aqui? Opa, dá uma aproximada aqui. Tá dando para ler tranquilo? Vamos lá. Olha o que o 81 diz.
a contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instruída para fazer face ao custo de obras públicas de que se decorra valorização imobiliária. Lembra que eu falei que se o imóvel é valorizado em decorrência de uma obra pública, se tem uma melhoria, se o Estado faz uma melhoria daquele local, uma valorização imobiliária. Se decorrer uma valorização imobiliária, tendo como limite total. Aí eu minto. Eu vou parar aqui antes de eu explicar o resto, tá? Porque essa parte aqui já é diferenciada. Então, vocês entenderam até aqui? Ou seja, contribuição de melhoria decorre de uma valorização imobiliária e que o Estado pode ou não cobrar esse valor, certo? Inclusive, ela não é comum no nosso ordenamento jurídico. Eu diria que a gente tem pouquíssimos exemplos práticos de contribuições de melhoria, tipo aqui no Ceará, por exemplo. Eu não consigo pensar. Eu até dei uma pesquisada, de verdade, mas assim, ela não é comum, mas ela está prevista no CTN, na Constituição, para assegurar caso isso seja necessário de acontecer. Entende? Então, se ocorrer uma valorização imobiliária muito absurda, digamos assim, entendeu? E o Estado queira arrecadar com ela, ela é válida, beleza? Aí, quais são as outras características interessantes da contribuição de melhoria? Vocês viram que eu parei bem aqui, né? Vamos ler primeiro, antes de eu voltar lá para o slide. Tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Natália, não entendi nada. Beleza, vamos contar. Agora eu vou voltar aqui pro nosso slide. O que é que isso quer dizer? Quer dizer, primeiramente, né, coloquei aqui que só pode ser cobrado com lei específica, isso é característica geral, né, de todos os tributos, mas eu coloquei para deixar bem claro, porque, por exemplo, não é porque teve uma valorização imobiliária urbana, digamos assim, que aí, digamos que o município, ele endoida e fala, não, vou cobrar aqui o contribuição de melhoria. Não, tem que estar previsto em lei, tem que, né, ter uma previsão legal, certo? Mas voltando. O que é que aquela segunda parte do artigo 81 quer dizer? Quer dizer que a gente tem dois tipos de limites para arrecadação da contribuição de melhoria. Porque também seria muito bom, né? Imagina aí, para o Estado, se simplesmente teve uma valorização imobiliária e aí ele fala assim, não, vou cobrar aqui, meu amigo, vou pegar aqui o que eu quiser de você, pague aí, e é isso mesmo. Não é assim, não tinha como ser assim, né? Então, por isso que a gente tem dois limites instituídos no artigo 81. O primeiro é o limite total. O que é que quer dizer? Que é aquela partezinha que a gente leu. Quer dizer que o total arrecadado pelo Estado a partir da contribuição de melhoria tem que ser menor ou igual ao custo da obra. Ele não pode superar o custo da obra. Agora eu vou colocar aqui um exemplo para vocês. Digamos que tenha tido. Antes de eu dar exemplos de obras públicas que podem ocorrer a valorização imobiliária, eu vou primeiro ir por partezinhas, tá? Mas vai ficar mais claro daqui a pouco. Vamos lá. Digamos que eu tenho uma obra pública que custou 80 mil reais para ser feita, certo? E aí uma obra estadual. E aí o governo do estado do Ceará quer implementar uma contribuição de melhoria para arrecadar dinheiro, né? Para arrecadar o tributo em relação a isso. Beleza. Quando isso acontece, lembra que eu falei que a obra foi 80 mil reais? Pronto. O limite total de arrecadação do Estado, certo? Do governo do Estado do Ceará, não pode ultrapassar o custo da obra. Não pode ultrapassar esses 80 mil reais que eu falei. Certo? Porque, novamente, seria muito bom. Se simplesmente a gente tem a gente tem uma contribuição de melhoria, a gente tem como arrecadar e fazer, né, utilizar da valorização imobiliária, que é legítima, para você arrecadar em relação a isso, só que aí o Estado utiliza dessa valorização imobiliária para arrecadar além. Isso iria, inclusive, contra o, o princípio básico da contribuição de melhoria, que é suprir, assim, é suprir o que foi perdido, certo? Se o Estado gastou 80 mil reais para fazer uma obra pública, ele pode pegar esses 80 mil reais e olhar para os cofres dele e falar, não, tá faltando, né? Tá me prejudicando. E aí eu posso unir o útil ao agradável, que já que o seu imóvel valorizou a partir da minha obra pública, eu posso lhe cobrar. Só que aí seria
loucura se eu pudesse lhe cobrar, falando para o contribuinte, né? Se eu pudesse cobrar o contribuinte acima do que eu gastei. Seria meramente arrecadatório, entendeu? Não seria mais para suprir um valor que foi perdido, seria somente arrecadatório. Por isso que não faz sentido. E aí, a gente tem esse limite total, certo? Então, voltando, o total arrecadado da obra tem que ser menor ou igual ao custo da obra. Ele não pode ser maior do que o custo da obra, certo? E a gente vem para o limite individual, que é cada contribuinte paga um valor menor ou igual à valorização do seu imóvel, jamais maior. Agora vamos voltar aqui. Digamos que o meu imóvel, antes dessa obra pública, ele valia R$ 1 milhão, certo? E aí, a partir dessa obra pública, teve uma valorização, aquela valorização imobiliária, certo? De todo o bairro aqui que eu moro. E aí, a partir dessa obra pública, os imóveis situados naquele bairro passaram a valer não mais R$ 1 milhão, mas sim R$ 1,2 milhão, certo? A partir disso, qual é a diferença de valorização? A gente tem que, se o meu imóvel valia R$ 1 milhão antes da obra pública, e agora ele vale R$ 1,2 milhão, o valor da valorização foi R$ 200 mil. Até aqui tudo bem? Todo mundo acompanhando? Espero que sim. Por favor, me dê um sinal, se alguém tiver com dúvida. Então, a gente tem aqui, seguindo a linha de raciocínio, 200 mil de valorização. Ok? Ok. O que é que o artigo 81 do CTN está dizendo? Que cada contribuinte não pode pagar a contribuição de melhoria com um valor maior do que a valorização do seu imóvel. Então, assim, não quer dizer que, porque o meu imóvel valorizou R$ 200 mil, o Estado vai me cobrar R$ 200 mil. Não é assim. Não é assim que funciona, certo? Só que, digamos que ele passe alguns anos arrecadando esse valor de volta, entendeu? E aí ele queira cobrar, depois de 5 anos, ele não quer mais cobrar R$ 200 mil. Ele queira cobrar agora 200.500. 200.500, não. 250 mil, certo? 250 mil. Digamos que ele queira cobrar agora, em vez de 200, 250. Isso não é permitido, porque o artigo 81, ele diz que cada contribuinte só pode pagar, o máximo que cada contribuinte pode pagar é o máximo que o seu imóvel foi valorizado, certo? Nesse caso aqui, uns R$ 200 mil. Vocês entenderam essa diferença do limite total e do individual? Eu sei que é número, gente, eu sou 100% de humanas, eu não entendo número. Então, no começo era complicado para mim, mas digam aí se vocês estão com alguma dúvida, tá? Mas agora vamos voltar. Então, o que é que isso quer dizer, certo? Quer dizer que, primeiramente, o que esses dois limites querem traduzir para a gente na realidade? Que o Estado, ele só pode cobrar, ele só pode arrecadar até, primeiramente, o valor, o custo total da obra, e cada contribuinte só pode ser cobrado, né? O Estado só pode cobrar de cada contribuinte o valor, até o valor máximo da valorização do seu imóvel, nada além disso, certo? Ok. Algumas outras características, antes de eu dar um exemplo mais específico, algumas características são: exige edital prévio com o valor da obra e da área beneficiada, certo? Não, como eu disse, né? Não pode vir assim, de surpresa, entendeu? Toque, toque, galera, cobra aí, entendeu? A contribuição de melhoria, isso não é possível. O tributo é um tributo vinculado à atividade estatal, isso é uma característica importante. Acho que vocês lembram também do princípio da vinculação e da não vinculação, certo? Quer dizer que ele é vinculado, ou seja, ele precisa de atividade estatal prévia vinculada a ele e não pode ser cobrada antes da realização da obra pública. Isso também é um ponto importante, tá? Tipo assim, digamos que a obra vai acontecer e aí a previsão é de que se valorize, sei lá, uns 200 mil que eu falei. Aí o Estado fala assim, não, mas arrecada aí só para eu ver um negócio, porque tá difícil aqui, né? Os cofres públicos estão bem, bem pouco vaziozinhos. Aí eu vou precisar de uma ajudinha, certo? A contribuição de melhoria, ela não é uma ajuda prévia. Ela é um meio de repor aquilo que foi perdido, tá bom? Agora, para finalizar aqui, deixa eu só dar uma lida no 82, antes de também falar o nosso exemplo final. Como a gente leu aqui, né? Só recapitulando, contribuição de melhoria, blá blá blá. É instituída para fazer face ao custo de obras públicas que decorra, isso é importante, tá?
É para vocês lembrarem, como eu disse, né? Tem que decorrer, ele não pode ser cobrado antes. Então, qual é a ordem dos fatos da contribuição de melhoria? Primeiramente, obra pública. Ainda tem isso, tá? Porque o Estado pode muito bem fazer uma obra pública e o seu imóvel não valorizar. Também tem essa hipótese, tá? Que a gente não está colocando aqui porque não é objeto da contribuição de melhoria. Mas se o seu imóvel não valoriza a partir da obra pública, não incide contribuição de melhoria. Porque aquela área ali não foi melhorada. Entendeu? Tô colocando aqui em termos bem claros para vocês. Então, primeiramente, qual a ordem dos fatos? A obra pública aconteceu. Em seguida, valorização imobiliária. Em seguida, possível ou não, né? Como eu disse, você pode ou não cobrar a contribuição de melhoria, certo? A contribuição de melhoria incide sobre a valorização imobiliária, não sobre a obra pública, certo? Ficou clara essa diferença para vocês? E aí, a partir disso, a gente tem o artigo 82, que fala: a lei relativa à contribuição de melhoria observará os seguintes requisitos mínimos. Primeiro, como eu coloquei lá, né? Publicação prévia dos seguintes elementos: memorial descritivo do projeto, orçamento do custo da obra, determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição, delimitação da zona beneficiada, o raio. Lembra que eu falei que tem que ter um raio? É nesse sentido. Determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda a zona ou para cada uma das zonas diferenciadas. Aí a gente tem nelas contida fixação no prazo não inferior a 30 dias para impugnação de todos os interessados, ainda tem isso, né? Passivo de impugnação. Aqui se refere ao inciso anterior, sem prejuízo à apreciação judicial. Contribuição relativa a cada imóvel será determinada pelo rateio da parcela do custo da obra que se refere à linha C do inciso primeiro. Isso é menos importante, tá? Isso cai menos nas provas, para ser bem sincero, mas é importante a gente só saber. Por ocasião do respectivo lançamento, cada contribuinte deverá ser notificado o montante da contribuição, da forma e dos prazos de seus pagamentos e dos elementos que integram o respectivo cálculo. Certo? Foco tanto para a prova, quanto para a B3, quanto para a vida. O que é importante a gente saber aqui? Primeiramente, o artigo 81, todo. Tá? Então a gente bate bastante nessa tecla. E segundo, os requisitos mínimos, certo? A partir daí. A gente tendo que memoriar descritivo do projeto, orçamento, determinação da parcela, delimitação da zona beneficiada e determinação do fator de benefício à valorização. Para toda a zona ou para cada uma delas. Ok. Agora eu vou dar um exemplo aqui para vocês que talvez fique mais claro tudo isso que eu falei. Espero que já esteja, mas vou falar também um pouco para ficar mais claro ainda. Algum de vocês mora aqui perto da Unifor? Eu tô perguntando porque eu moro. Imagino que perto do centro de eventos, perto da Unifor e afins. Se alguém aqui mora perto da Unifor, sabe que o nosso bairro, né? Eu não sei de vocês, mas é o bairro que Guararapes / Edson Queiroz, né? O bairro Guararapes / Edson Queiroz era um antes da construção do centro de eventos. Depois, ele virou outro. Isso é indubitável, certo? Digamos que o governo do estado do Ceará, a partir da construção do centro de eventos, ele poderia olhar e falar assim: pô, esses imóveis aqui desse bairro, né? Eu tô colocando bairro para ficar mais fácil, mas eu coloco dessa zona, dessa delimitação, desse raio aqui do Guararapes, do Edson Queiroz, eles valiam X e agora eles valem, sabe, 2x. Estão valendo o dobro. Eu posso muito bem cobrar uma contribuição de melhoria. Isso poderia ter acontecido no nosso bairro. Não aconteceu. Como eu disse, porque não é uma coisa muito comum de ser cobrado, certo? A contribuição de melhoria, de ser arrecadado. A gente tem poucos exemplos. Mas isso é um exemplo que poderia ter acontecido. Claramente aqui, com todos os requisitos que a gente colocou e tal, certo? Então, trazendo mais um exemplo prático para vocês da contribuição de melhoria. Alguma dúvida, gente? Por favor, digam se estão com dúvidas, porque é muito importante para a gente saber tudo isso. Tudo certo? Ok. Beleza, então. Vou confiar, hein? Porque daqui a pouco tem revisão e eu vou colocar uma questão disso aí. E se vocês errarem, sério, eu vou atrás de tudinho. Ok, vamos passando então. Inclusive, né, lembrando que daqui a pouco tem dia de revisão. Por isso, apareçam, por gentileza, e participe, né? Vamos lá. Passando para agora nossa quarta espécie de tributo. Lembrando que a gente já viu, são 5 tipos, a gente já viu 4 deles.
impostos, taxas, contribuições de melhoria. Agora nós vamos para o empréstimo compulsório e daqui a pouco para as contribuições especiais, ok? Vamos lá. Gente, o que é o empréstimo compulsório? Também é uma coisa muito bonita na prática, que na teoria, que na prática não, a gente não tem exemplos, certo? A gente não tem precedentes de empréstimo compulsório no Brasil. Acho que a gente até tem em outros países do mundo, em outros ordenamentos ao redor do mundo, mas no Brasil, se não me falha a memória, nós não temos nenhum exemplo. Mas está previsto caso aconteça. Porque justamente ele não é, vou explicar para vocês, mas ele não é um tributo ali como um imposto, entendeu? Que tem o seu fato gerador comum de acontecer, certo? O que é o empréstimo compulsório? Ele é um tributo restituível. O governo cobra os contribuintes e deve devolver depois. Agora que eu tô vendo que eu não coloquei um conceito. Eu coloquei aqui para baixo, ó. Burreira, pra eu colocar isso aqui mais pra cima. Mas enfim, recapitulando. O que é o empréstimo compulsório? O empréstimo compulsório é um tributo que só pode ser instituído em caso de guerra externa ou sua iminência, calamidade pública de grande proporção e investimento público urgente e de relevante interesse nacional, certo? É bem, inclusive, parecido com o imposto extraordinário de guerra, com algumas características diferentes. Vamos por partes, tá? Acho que vocês lembram, né, do imposto extraordinário de guerra, que eu também falei no nosso segundo jet, tá? Vamos lá. Como eu disse, ele só pode ser instituído em caso de guerra externa, de iminência, calamidade pública de grandes proporções e investimento público urgente de relevante interesse nacional. A grande diferença dele é que ele é um tributo restituível. O governo cobra dos contribuintes e deve devolver depois. É um empréstimo. Só que aí é que tá. Esse nome, às vezes pode nem. Às vezes, assim, de cara, ele pode não fazer sentido pra gente, né? Empréstimo, só que diabo é isso. Mas vamos por partes. O que é um empréstimo? É justamente isso. Eu vou te emprestar. Eu pago e depois você vai me devolver. Confia. Né? Na teoria, você tem que me devolver. Então, o empréstimo é isso. E por que ele é compulsório? Porque você não tem obrigação, você não tem para onde correr. Você é obrigação de pagar, certo? Por quê? Porque se fosse um empréstimo normal, começa que ele não seria tributo. Porque o tributo é o quê? Prestação pecuniária compulsória. Então, ainda já não seria um tributo. Mas aí, nesse caso, ele é obrigatório. É um empréstimo obrigatório que o Estado impõe, poderia, né, impor para os seus contribuintes para pagarem e depois o Estado iria ressarcir com as atualizações monetárias, juros e afins. Certo? Então, empréstimo compulsório de leis. E por que eu estou falando que poderia? Como eu disse, a gente não tem perdão. A gente não tem precedentes de um empréstimo compulsório no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Porque o Brasil não se mete em guerra. Inclusive, eu até falei isso quando eu estava ensinando o imposto extraordinário de guerra. O Brasil não se mete em guerra, galera. Basicamente. É isso. Então, é por isso que a gente não tem. Mas se a gente voltar para cá, o empréstimo compulsório ainda tem um diferencial também diferente do imposto extraordinário de guerra. Além de ser um empréstimo, né? A gente volta para cá, que é o quê? Guerra externa sua iminência, até aí tá batendo como imposto extraordinário de guerra. Mas, olha que interessante, calamidade pública de grandes proporções e investimento público urgente e de relevante interesse nacional. Essas duas também são grandes diferenças do empréstimo compulsório. Quer um exemplo de uma situação que poderia ter sido aplicado no empréstimo compulsório, se necessário fosse, e se o governo tivesse implementado isso? Covid-19, na pandemia, certo? Por quê? Porque a pandemia se enquadrava como calamidade pública de grande proporção. Então, a partir da pandemia, digamos que os cofres públicos estivessem realmente sangrando muito e precisassem de investimento arrecadatório urgente para fazer, sei lá, construir um hospital, fazer uma coisa assim. Empréstimo compulsório. Empréstimo compulsório, é isso. Mas não foi implementado, mas poderia. É aquela coisa, né? Tá previsto em lei, tá podendo, tá ali, tá só na iminência de ser utilizado, mas não foi. Beleza? Deixa eu ver. Pronto, Rebeca. Outro ótimo exemplo.
Aí é que tá. Calamidade pública de grandes proporções. Certo? A gente tem por mais que aqui tenha investimento público urgente de relevante interesse nacional, a gente possa vir a pensar que fala, não, tem que ser nacional, né? Tem que ser uma coisa que está afetando o Brasil inteiro. Mas, como ele fala calamidade pública de grandes proporções, eu imagino que sim. O caso do Rio Grande do Sul, né? As enchentes no Rio Grande do Sul, não, perdão, nas enchentes no Sul, no geral, mesmo sendo regional, né? Não foi uma coisa que se aplicou em todo o Brasil, mas é um estado de calamidade pública de grande proporção. Foi devastador, certo? Então, isso poderia ter sido aplicado em prática compulsória, sim. Ótimo exemplo, exatamente. Beleza? Então, por isso, a gente tem a gente tem até um precedente aqui, que inclusive eu peguei do slide do professor, mas que ele é tão renegado assim que eu só coloquei para vocês depois quiserem dar uma olhada. Mas não é comum, certo? É uma coisa que, por exemplo, pesquisando eu também só achei esse precedente, por conta do professor Diório. Mas eu não, assim, é uma coisa que não é comum de acontecer no Brasil, já diferentemente em outros ordenamentos, certo? Principais características, só a União pode instituir, isso é importante, tá? Inclusive, porque, por exemplo, os outros tributos eles podem ser instituídos por União, Estados, Município, Distrito Federal, certo? Aqui não, somente a União pode instituir, por quê? Porque é de relevante interesse nacional. Mesmo poder, nesse caso, podendo ser, como a gente falou aqui do Sul, podendo ser aplicado a hipótese de calamidade pública de grande proporção, mesmo assim, somente a instituição tem. Eita, falei tudo errado. Somente a União tem competência para instituir o empréstimo compulsório. Exige lei complementar. O valor deve ser restituído, como eu coloquei, não, tributo restituível. Como minha mãe gosta de falar, tem 2V, vai e volta. Prazo e condições são definidos por lei. Natureza tributária, mas com obrigação de devolução. Porque por mais que os outros tributos eles não tenham essa obrigação devolutiva, digamos assim, o empréstimo compulsório ele tem natureza tributária, certo? Porque ele é imposto. Ele não é imposto, poxa, ele é um tributo imposto aos contribuintes. Falei aqui, quase deu para confundir, mas ele é compulsório. Eu estou procurando outra palavra para substituir, que é imposto de imposição, tá? Não é o imposto do tributo que a gente conhece, não, mas enfim. Ele é exigível, pronto, ele é exigível a partir do Estado em prol dos contribuintes. Por isso que ele tem natureza tributária, mas ele tem a obrigação de devolução, ok? Aí deixei aqui esse decreto-lei para vocês darem uma olhada se quiser, se tiverem curiosidade de um. Sim, inclusive para a gente dar uma lida aqui, né, no CTN. Tá lá no artigo 15. Deixa aqui. Olha só, o que é que fala o artigo 15 do CTN. Somente a União, nos seguintes casos excepcionais, pode instituir empréstimos compulsórios: guerra externa ou iminência, calamidade pública que exija auxílio federal impossível de atender com os recursos orçamentários disponíveis. Ainda tem isso, certo? Ainda tem isso. Que seja impossível de atender com os recursos orçamentários disponíveis. Como eu disse, imagine, eu acho que por isso que na pandemia não chegou a ser implementado, porque não precisou, tá? Mas, digamos que a pandemia tivesse se estendendo até hoje. Deus me livre, né? Mas imagine se isso acontece. E o governo lá injetando dinheiro. Em determinado momento, isso iria acalmar, concorda? Então, aí, a partir desse momento, um pouco que está impossível de atender com os recursos disponíveis, aí poderia ter sido implementado em empréstimo compulsório. Conjuntura que exija a absorção temporária de poder aquisitivo. Ok? Parágrafo único. A lei fixará obrigatoriamente o prazo de empréstimo compulsório e as condições de seu resgate, observando no que for aplicável disposto nesta lei. Ok? Como eu disse, né? Uma das características dos tributos, inclusive, ser previsto em lei. Tudo certo, gente. Empréstimo compulsório eu acho que é mais tranquilo do que a contribuição de melhoria. Ok? Beleza. Vamos então. Passando agora para a nossa última espécie tributária, para a nossa última espécie de tributos que a gente conhece da teoria pentapartite, que são as contribuições especiais, certo? Que a gente tem 3 tipos de contribuições especiais.
as contribuições de intervenção no domínio econômico, as contribuições sociais e as contribuições de interesse, categorias profissionais ou econômicas, certo? O conceito de contribuição especial já enquadra-se, né, no conceito de tributo, tá? A diferença que a gente usa essa nomenclatura, porque eu não coloquei aqui contribuição especial, é isso e aquilo. Porque ela se subdivide em três, certo? Então eu preferi colocar o conceito aqui das três para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, as contribuições especiais são um grande grupo que ele se subdivide, certo? Então, aí, por exemplo, quando vocês virem contribuição social, porque é bem fácil de confundir, tá? Digamos que numa questão tem assim, tributo, as espécies de tributos são, né? Qual é a teoria pentapartite, as espécies de tributos são imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições sociais. Digamos que tem assim nesse item, ele vai estar errado, certo? Por quê? Porque a contribuição social ela está dentro da contribuição especial. Utilizando aqui a frase. Toda contribuição social é especial, mas nem toda contribuição especial é social, porque a gente tem outros tipos, certo? Vamos clarear um pouco esses conceitos aqui para vocês. Vou começar aqui com as contribuições de intervenção no domínio econômico, as famosas CIDs, certo? Qual é a finalidade da CID? Permitir ao Estado, a finalidade é permite ao Estado regular a economia e financiar investimentos em determinados setores. Então, a gente tem setores específicos que vocês podem ver a partir do próximo slide que eu vou colocar também alguns tipos, certo? De cada uma dessas contribuições. Eu não coloquei nesse slide, mas está no próximo, os exemplos, que são muitos. Mas, por exemplo, a gente vai ver a CID combustíveis. A CID combustíveis é um tipo de contribuição de intervenção do domínio econômico para regular o setor de combustíveis. A de remessa ao exterior, mesma coisa. Então, o nome da contribuição é essa, tá? CID combustíveis, CID remessas. Vocês podem ver bastante isso. Certo? Então, a finalidade é permitir ao Estado regular a economia e financiar investimentos em alguns setores, não todos, certo? Por isso que a gente também não tem CIDs de tudo, a gente só tem alguns. Tá? Outra característica é que é um instrumento de intervenção estatal na atividade econômica, só podem ser criados pela União, e o valor arrecadado deve ser aplicado no setor vinculado. Então, se a gente tem, como eu estou dando aqui o exemplo para vocês, se a gente tem a arrecadação de combustíveis, a gente vai ter como é? O valor arrecadado vai ter que ser aplicado naquele setor específico. Tanto que as contribuições especiais possuem natureza vinculada, diferentemente, por exemplo, dos impostos, como a gente bem viu anteriormente. O que isso quer dizer? Quer dizer que as contribuições especiais, se elas estão sendo arrecadadas para X, elas vão ter que ser utilizadas, destinadas a X. Elas não vão poder ser destinadas a Y. Ah, porque X não está precisando de dinheiro, quem está precisando é Y. Não é bote uma contribuição para Y, porque o de X é para X, entendeu? A gente tem isso. Já as contribuições sociais, elas têm a finalidade de custear a seguridade social. O que significa seguridade social? Saúde, previdência e assistência e outras ações sociais. É importante saber o conceito de seguridade social, porque eu também já vi isso caindo em AV3, tá? Caindo exatamente... Já olha a pergunta, só um minutinho, tá? Só terminar aqui. Por exemplo, eu já vi bastante em AV3 caindo assim, as contribuições sociais são para custear a seguridade social, saúde, previdência, assistência e educação. Não, tá errado, certo? Então, a gente sabendo o conceito de seguridade social, ele já ajuda a gente a entender para onde vão as contribuições sociais. Antes de eu continuar só, não vinculadas basicamente são impostos. Cara, sim. É porque as taxas são vinculadas. Acho que as taxas são vinculadas, as especiais são vinculadas, as contribuições de melhoria são vinculadas justamente. Tanto que é verdade, Agora que eu tinha esquecido desse detalhe importante. O princípio de vinculação, o nome do princípio é princípio de não vinculação dos impostos. Então, não tinha me atentado para esse fato ainda, mas obrigado, justamente. Então, diferentemente dos impostos, certo? Elas têm nessa destinação vinculada, tanto as CIDs como as sociais, quanto as que a gente vai ver também agora daqui a pouco. Certo?
Podem incidir sobre folha de salário, faturamento, lucro, importações, loterias e afins, certo? Elas podem incidir sobre várias coisas destinadas a financiar a Seguridade Social. A competência da União em regra, ok? Não vai, acho que o professor não abordou as exceções, então a gente não vai abordar. Inclusive, também outro detalhe, tá? Importante sobre as contribuições aqui. Eu não coloquei, como vocês vão ver nos slides do professor Jório, que nos slides ele tem, por exemplo, a gente vai ver daqui a pouco, um exemplo, sei lá, de Cofins. Ele colocou lá. Aí ele coloca todas as características da Cofins. Eu não consegui fazer isso, gente, porque esse GED ficou imenso. E aí eu comecei a ficar preocupado com o GED que a gente vai ter daqui a pouco. E aí eu falei, meu Deus, não vai dar tempo. Então, se vocês quiserem ter um panorama geral, que eu acho que na realidade, por exemplo, isso não é matéria para vocês agora, tá? Tanto que é uma coisa que o professor nem bate tanto na tecla de fazer esse decoreba, digamos assim, de cada especificidade das contribuições especiais. Dos impostos é até importante a gente ter uma noção mais clara, mas, assim, só por cima também, como eu bem coloquei no meu outro slide, mas as contribuições eu acho menos relevante no momento, porque a gente vai ver esse tributário 2, certo? Mais aprofundado. Mas se vocês quiserem ver, por favor, consultem o slide do professor em conjunto com o meu, tá? É justamente por isso que eu não consegui colocar tudo em um slide, só senão ia ficar gigantesca essa aula. Porque a gente tá acumulando um conteúdo da semana passada, né? Enfim, voltando. Certo, gente? Então, resumidamente, contribuições sociais tem por finalidade custear a seguridade social, saúde, previdência, assistência e outras ações sociais. Destinação vinculada não pode ser usada livremente como impostos e podem incidir sobre folha de salário, faturamento, lucro e afins. Ok? Competência em regra da União. Passando aqui, a gente tem a nossa última espécie de contribuição especial, que são as contribuições de interesse de categorias profissionais ou econômicas. Essa não tem nem abreviação, né? Podia ter uma abreviação bonitinha como a CID. Eu acho, inclusive, muito fofo, mas não tem, né? Sim. Então, para que servem, né? Qual é a finalidade dessas contribuições de interesse de categorias profissionais econômicas? É custear entidades que representam categorias profissionais econômicas. Basicamente, é isso. Que entidades são essas? A gente vai ver aqui no próximo slide. Vamos com calma. São vinculadas ao financiamento de conselhos e sindicatos. O pagamento é obrigatório para quem faz parte da categoria, salvo exceções legais, como a contribuição sindical. Enfim, eu coloquei isso aqui só tipo de subsidiariamente, tá, gente? Mas essa parte aí da contribuição sindical, não vou me aprofundar nela, não. Mas em regra, é obrigatório para quem faz parte da categoria. Também pode ser instituída pela União. Ok? Aí, passando aqui, a gente vem para quais são esses exemplos, para as espécies de contribuições especiais, para ficar mais claro tudo isso que eu falei para vocês. CID, a gente tem a CID Combustíveis, que é o financia projetos de transporte de energia. E a gente tem a CID Royalties, perdão, falei bem errado agora, mas a CID Royalties, sobre remessas para o exterior para pagamento de tecnologia e assistência técnica. A gente também encontra como esse nome, né, como CID Remessas ao Exterior. Inclusive, já peguei um caso lá no escritório que tinha, que era um auto de infração que tinha como objeto, né, um recolhimento de CID Remessas ao Exterior, tinha sido descrito lá no auto. Então, isso também é utilizado na prática, ok? Contribuições sociais, isso é muito importante a gente ter em mente, tá? Que é PIS, PASEP, COFINS, CSLL, Contribuição Social sobre lucro, eita, minha dicção, lucro líquido, vale minha Nossa Senhora. Contribuições sobre a exportação, PIS exportação e COFINS exportação, tá? O PIS e COFINS, eles são um tributo unificado, mas a gente tem, né, o PIS, COFINS exportação, PIS, COFINS receita bruta, é diferente, é só sobre o que ele incide, mas o conceito é o mesmo, tá? Contribuição sobre o concurso de prognóstico, salário, educação, sistema S. Isso é importante você saber, tá? Sobre o sistema S. Lembra que a gente falou aqui, ó? Vamos voltar aqui. Que eles tinham destinação vinculada, que não poderiam ser usadas livremente como os impostos. Ou seja, a destinação vinculada deles é justamente aqui, no sistema S. SESI, Senai, SESC, SENAC, SEBRAE, Senat, enfim. Ok? Todas as empresas que fazem parte do sistema S. Detalhe, as empresas que fazem parte do sistema S não arrecadam, tá? Eu acho que ficou meio ambíguo esse conceito que eu coloquei. Não é que elas arrecadam, elas são a arrecadação
por parte do Estado é destinada a elas. Eu vou até ajeitar essa parte aqui antes de colocar no drive, tá? E aí a gente tem as contribuições de interesse de categorias profissionais econômicas, contribuição sindical, anuidades, contribuição de conselhos profissionais. Aí eles têm OAB, CREA, CRM, CRO, CRC e afins, certo? Então, esses conselhos que arrecadam anuidades, a gente enquadra dentro das contribuições de interesse de categorias profissionais ou econômicas. Certinho, galera? Alguma dúvida em relação às contribuições especiais? Por favor, se manifestem. Tudo ok? Tudo ok? Show. Valeu. Beleza. Terminamos tributos, gente. Ah, que pena. Gosto muito desse conteúdo, mas terminamos tributos, certo? Então, aqui nesse slide, a gente finaliza as 5 espécies de tributos que estão lá nos nossos slides passados também, ok? Agora, a gente passa para algumas características, classificações dos tributos em si, antes da gente finalizar esse conteúdo de vez. Que, inclusive, essas classificações eu tirei todas, os títulos e afins, eu tirei todas do slide do professor, então eu estou seguindo bem certinho, tá? Para que a gente não fique para trás com isso. Vamos começar a classificação dos tributos quanto à hipótese de incidência ao destino de arrecadação. Eu não sei se no plano de ensino do professor Jório, porque quando era do Elisberg, ele ensinava primeiro hipótese de incidência e fato gerador e obrigação e afins, antes de ensinar isso aqui. Mas eu vou passar por cima desse conteúdo antes da gente entrar. Gente, o que quer dizer? Quais são as classificações dos tributos quanto à hipótese de incidência? Gente, isso aqui é um tá? Inclusive, eu sei que tá feio essa fonte. Essa fonte deixou o coitado do muito feio, mas enfim. Só pra. Não é um igual, alguma coisa do tipo, não. Mas vamos lá. Qual a classificação dos tributos quanto à hipótese de incidência? A gente tem duas. A gente tem que eles são vinculados e não vinculados, certo? O que é que isso quer dizer? Quando a gente fala que eles são vinculados, a gente inclusive, já tratou bastante desse assunto, né? Mas eu tô batendo de novo nessa tecla porque ela é bem importante. Quando a gente diz que eles são vinculados, são aqueles cuja cobrança depende de uma atuação específica do Estado em favor do contribuinte. Chamados também, esses nomes são importantes, tá? Para vocês verem, porque podem cair em questões de retributivos, bilaterais, contraprestacionais ou sinalagmáticos. Nomes difíceis para a mesma coisa, que é os tributos são vinculados, certo? Tributos vinculados. Como, por exemplo, as taxas, que a gente viu. Eu coloquei só as taxas como exemplo aqui, mas, como eu disse, é um exemplo só que a gente bem viu que nosso colega pontuou, que todos os tributos, fora os impostos, são vinculados. Cobrado pela utilização efetiva potencial de serviços públicos, específico pelo. A gente já viu isso aqui, não vou repassar. Exemplo, coleta de lixo, fiscalização sanitária. Contribuição de melhorias cobrada quando a obra pública valoriza imóveis contribuintes, pavimentação de rua e afins. Ok? A gente estou só realmente passando por esses conceitos novamente, porque eles são muito importantes, tá? E também eu acho que eu não cheguei a colocar assim explicitamente em outro jeito. Beleza? Mas tô colocando aqui para vocês. Beleza. E aí a gente tem também que a receita é destinada exclusivamente a determinadas atividades. Também uma característica da vinculação, certo? E já os já os tributos não vinculados são aqueles que a cobrança não depende de uma contraprestação direta do Estado, serve para puxar serviços gerais indivisíveis como saúde pública, segurança, educação. A exemplo dos impostos. O voto gerador não tem ligação direta com a atuação estatal específica. Exemplo, IPTU, ICMS, Imposto de Renda. E, sobre o destino de arrecadação, a receita pode ser aplicada em qualquer despesa autorizada no orçamento. Ok? Acho que esse conceito aqui está bem batido já, né? A gente já falou tanto dele que acho que está bem tranquilo já para todo mundo. Show? Passando aqui, eu tô com medo dessa hora, gente. Socorro! É muito conteúdo, mas vai dar certo. Isso aqui é muito importante, tá? Muito, 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 muito mesmo. Tanto para o conteúdo da cadeira, quanto para a vida. É importante a gente saber as diferenças da classificação do tributo quanto à sua função. A gente tem 3 funções dos tributos. Eles podem ser. Não, eles não são cumulativos, tá? Inclusive, eles não são os 3 ao mesmo tempo, não. Eles podem ser fiscais, parafiscais ou extrafiscais. Ok? O
que quer dizer que o tributo tem natureza, tem função fiscal? Tem que a grande maioria dos tributos tem essa função, certo? Essa função principal, eu diria. A função fiscal tem como objetivo principal arrecadar recursos para custear as despesas públicas. Todos, basicamente, todos os tributos são assim, certo? Tem natureza arrecadatória, fiscal. Finalidade sempre está arrecadatória, exemplos todos que a gente conhece aqui, imposto de renda, IPTU, IPVA e afim. Ou seja, qual é o objetivo principal desse tributo específico? Arrecadar. A gente tem a hipótese de incidência, a gente tem o contribuinte como heterofágico gerador, incide tributo, cobra o tributo, utiliza como quer. Do custear despesas públicas. Basicamente é isso. Simples e seco, tá? Só que aí a gente tem a classificação parafiscal e a extrafiscal, que são diferentes da nossa da função que a gente acabou de tratar, da fiscalizatória, arrecadatória. O que quer dizer que um tributo tem natureza, tem função parafiscal? São quando os tributos são arrecadados para custeio de atividades paraestatais. Coloquei até esse nome aqui para ficar mais fácil de vocês lembrarem. Ou seja, funções públicas exercidas por entidades que não fazem parte diretamente da administração central do Estado. Exemplo, contribuições sociais, galera. Como a gente acabou de ver, as contribuições sociais que a gente viu, elas são um exemplo de tributos parafiscais, porque englobam, por exemplo, conselhos profissionais, INCRA, Sistema S, afins, certo? Elas são arrecadadas para o custeio dessas atividades. Não necessariamente, como eu disse, elas têm somente essa função. Por exemplo, a gente tem contribuições sociais que não tem. Sociais, eu tô falando errado, ó. Eu falei, tá errado. Sociais não, gente, perdão. Contribuições de interesse de categorias profissionais econômicas. Desculpa. Tô confundindo. Acabei já tá pifando já. Voltando. A exemplo, esse tipo de contribuição especial, certo? Não são todas as contribuições especiais, são esse tipo específico de contribuições especiais. Tem natureza parafiscal, ou seja, não são necessariamente, elas são cobradas pelo ente tributante, mas elas não são destinadas à atividade estatal, à atividade diretamente estatal. Por exemplo, o Sistema S, como a gente trouxe, os conselhos profissionais, o próprio INCRA. Então, a gente tem que, nesses casos, o tributo, a função tributária dessas contribuições especiais que eu citei, são, por exemplo, parafiscais, ok? Tem como finalidade financiar atividades de interesse público não prestadas diretamente pela União, Estado ou município. Ou seja, o Sistema S, por exemplo, ele tem, digamos, o SESI, o SENAI, o SENAC, eu só de cabeça não sei a diferença deles, tá? Assim, o que cada um faz aí também, vocês estão querendo demais. Mas, qual é a finalidade do Sistema S? Eles promovem cursos, eles promovem, eles têm, gente, detalhe, eu tô falando isso só, é uma vergonha pra minha mãe não saber isso, porque a minha mãe trabalha no Sistema S. Mas, enfim, ela me explica isso todo mês eu me esqueço, mas tudo bem. Eles têm atividades que são destinadas à população, ok? Resumidamente é isso. Então, por mais que eles não tenham, não sejam, o sistema S não tenha natureza estatal, ele tem uma natureza, ele tem uma finalidade de interesse público, certo? O serviço que ele presta possui relativo interesse público. Então, nesse caso, é possível a gente ter uma função tributária parafiscal que destina a arrecadação desse tipo de tributos específicos, bem específicos, como eu falei, isso não é a regra, tá? É realmente a exceção, para esse tipo de empresa privada, certo? Não são diretamente, como eu até coloquei aqui, não são diretamente. Cadê, meu Deus? Não são diretamente prestadas pela União, Estados e município, mas financiam atividade de interesse público. Logo, podem ter destinação de imposto para fiscal. Ok? E aí, para finalizar essa parte dos. Para finalizar, não, ainda tem a chão, mas enfim. Para finalizar essa parte da função, a gente tem os tributos extrafiscais, que são os mais legais. Esses são top. Por quê? Porque além de arrecadar, servem para regular a economia e influenciar comportamentos. Antes de eu explicar o que é que isso quer dizer, vamos lá.
Aqui no Brasil, a gente tem que o álcool, certo? O álcool de bebê mesmo, né? Limpador de bebê. O álcool e as bebidas alcoólicas, né, no caso. E o tabaco, por exemplo, o cigarro, são permitidos, certo? Só que não é porque eles são permitidos que eles são o consumo deles é incentivado. Isso se dá, por exemplo, quando a gente tem que, nesses tipos de produtos, os impostos são mais altos. Por quê? Isso é proposital. Justamente porque para desestimular o consumo, certo? E isso é muito interessante porque se aplica em várias áreas da economia. A gente pode até ver, por exemplo, por que é que livros são isentos os livros, né, de toda forma, eles são isentos de tributação, justamente pelo mesmo motivo, para incentivar a leitura, para baratear. Por que essas coisas que fazem mal são mais caras? Justamente para dificultar o acesso. É exatamente isso. Essas características que eu citei são de tributação extra fiscal. Isso serve tanto, como eu disse, tanto para influenciar influenciar o consumo quanto para influenciar a diminuição do consumo. Então, a gente pode ter um tributo extra fiscal, uma influência extra fiscal nos tributos, na realidade, em vários âmbitos, como eu disse, tanto para bom quanto para ruim, estimular ou desestimular a aquisição de uso, bens e serviços. E eu acho muito interessante ver isso na prática, de verdade, assim, falando pessoalmente mesmo. É muito interessante ver isso na prática porque a gente sabe exatamente, caraca, por exemplo, no consumo de açúcar, no consumo de refrigerantes, nesse tipo de consumo, a tributação é maior, diferentemente do consumo de frutas e verduras e vegetais. A tributação é menor, entende? Um exemplo disso que eu também coloquei, a característica extra fiscal ela não está presente em um tributo específico, tá? Não é, por exemplo, que eu coloquei o imposto sobre importação, o imposto sobre exportação, como uma característica específica desses tributos. Não, elas podem ser aplicadas em todos os tributos, se quiser. Basta saber exatamente aonde ele está incidindo. E aí eu coloquei no imposto sobre importação e exportação para a gente fazer um comparativo. Por exemplo, o imposto sobre importação é muito maior do que o imposto sobre exportação. Começar por aí, entendeu? Por quê? É porque o governo o Estado tem muito mais interesse em valorizar o que sai do Brasil do que entra para o Brasil. É um exemplo de tributação extrafiscal. Isso em todos os aspectos, tá? Eu coloquei aqui, mas só em todos os aspectos. E aí eu também coloquei uma breve característica, que eu não vou entrar muito em detalhes, porque se deixar eu fico falando até amanhã, que é o imposto seletivo. O imposto seletivo ele não existe no ordenamento atual, mas é uma das propostas da reforma tributária, certo? O que é o imposto seletivo? Ele é justamente um imposto de natureza extrafiscal que tem por finalidade influenciar, estimular e desestimular a aquisição ou o consumo, ou o uso e afins de bens ou serviços. Por isso que ele está na reforma tributária, é uma das promessas aí para os próximos anos, inclusive. Não, como eu disse, não vou me alongar aqui, senão eu fico falando até amanhã desse negócio. Certo, galera? Alguma dúvida em relação a isso aqui? Isso é muito importante. Eu tenho certeza, de verdade, eu não olhei a prova. E eu acho que muito provavelmente eu não vou olhar, mas eu tenho certeza que isso aqui vai cair. De alguma forma, assim, nem que seja subliminar, sabe? Mas eu acho que vai. Porque caiu na minha, a gente já vê três aqui a rodo, assim, de verdade. Por isso é muito importante a gente saber disso, certo? Alguma dúvida? E ainda se livra muito caro. Muito bom ponto, tá? Não é por nada, não. Eu sou uma leitora assídua, né? Não sei se dá pra ver que eu tenho uma coleção considerável de livros e eu concordo plenamente com essa afirmação. Certo, gente? Nenhuma dúvida em relação aqui? Ok. Beleza. Vamos passando, então. Agora a gente vem para a classificação dos tributos quanto à possibilidade de transferência do encargo. Mais outro nome complexo para uma coisa simples. O que isso quer dizer? Que a gente tem, dentro da tributação, os tributos diretos e indiretos. Nos tributos diretos, o contribuinte que paga o tributo é o mesmo que suporta o ônus econômico. O que isso quer dizer? Quando a gente paga imposto de renda, quem declara é quem paga. A obrigação, ó, a obrigação tributária tá coladinha, a gente vai ver a obrigação depois, tá?
não vou entrar também nesse detalhe, mas a obrigação de pagar, ela está coladinha com o contribuinte, quem de fato deve o tributo, certo? Que é justamente o caso, como eu coloquei, do imposto de renda. Quem declara é quem paga, do IPTU, o proprietário do imóvel, é quem arca com o tributo, e do IPVA, o dono do veículo, é quem paga diretamente o imposto sobre o seu veículo. Nesse caso aqui, ele não permite transferência do encargo tributário. O que é o encargo tributário? É a obrigação. É a obrigação tributária. E nesse exemplo que eu falei, o contribuinte de direito, ou seja, quem devidamente, vai ficar até redundante que eu vou falar, quem devidamente deve o produto, a quem é imputada a obrigação de pagar, palavras mais bonitas, é quem de fato vai pagar. Show? Ah, Natália, mas tem como acontecer isso ao contrário? Tem, com o nosso queridíssimo ICMS, que é o caso dos tributos indiretos. O contribuinte que paga o tributo ao fisco, que é o contribuinte de direito, transfere o ônus econômico, a obrigação de pagar, ao consumidor final, que é o contribuinte de fato. A gente não vai entrar também nesse detalhe agora, porque é muito complexo, até para mim às vezes, certo? Da gente falar sobre essa questão do ICMS. Mas o que eu quero que vocês saibam é que isso é possível, tá? É possível por meio dos tributos que têm encargo indireto, no caso do ICMS. A tributação ocorre em cadeia, tá? Eu não tenho como explicar isso agora, a gente realmente vai confundir muito vocês, mas enfim. O que eu quero que vocês entendam é que quem inicialmente deve não é quem no final paga, porque entre o começo e o fim tem uma cadeia de acontecimentos, que aí vai repassando, 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 chega no consumidor final, o consumidor final é quem paga, certo? Basicamente é isso. Como, só para também deixar bem claro, nessa modalidade, ele admite transferência do encargo, transferência da obrigação, como a gente colocou aqui. O valor do tributo é embutido no preço do produto ou do serviço, no caso aqui do ICMS. Como eu disse para vocês, saibam que existe. Não acho que é tão importante esse conteúdo agora. No momento a gente vai aprofundar isso no Tributário 2, beleza? Mas no momento é importante a gente saber isso. Show? Alguma dúvida em relação aqui ao encargo? Não, palavra difícil, gente. Deixa eu falar assim, transferência de obrigação de pagar, é muito mais entendível, né? Mas enfim, sabendo que a grande maioria dos tributos são diretos, quem paga é quem deve, e indireto, geralmente, essa questão, como eu falei, essa questão do CMS, que o contribuinte que paga o tributo fez transfere o ônus econômico ao consumidor final, certo? Nesse caso, o contribuinte de direito é diferente do contribuinte de fato. Show, galera? Tudo certo por aqui? Imagino que sim. Ok, estamos terminando. Gente, 3 horas da tarde já, Senhor. Vamos lá. Tá no final, eu prometo. E acho que agora, para finalizar, para o nosso último slide. Classificação quanto aos aspectos objetivos e subjetivos da hipótese de incidência. Outro nome complexo para uma coisa simples. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que quando quando a incidência é objetiva, o tributo não considera aspectos, a arrecadação, né, a incidência daquele tributo não considera aspectos pessoais do contribuinte. Importa apenas o objeto ou a coisa tributada. Há exemplos, né? Vamos contar. Quando eu preciso pagar IPVA, o fisco não quer nem saber se eu. Sabe, não quer nem saber de nada. Se eu tenho algum aspecto em relação a mim, especificamente, ao contribuinte individualmente falando, não interessa para o fisco. Para você cobrar, arrecadar IPVA, você precisa qual é o gerador? Ter carro. Colocando aqui, né? Colocando em termos simples para vocês. Mesma coisa. Qual é o gerador do IPTU? Ter propriedade de imóvel, certo? Ter casa. Ter carro e ter a casa. Vou colocar assim para ficar fácil para vocês. Nesse caso, ele contribuinte normalmente não quer nem saber sobre sua renda, sobre, sei lá, sobre qualquer coisa. Se você tem carro, você paga. Se você tem casa, você paga. É isso. Simples, rápido, fácil e curto e grosso. O fisco foi bem curto e grosso nessa. Mas é isso. Mas por que isso também tô falando isso? Porque a gente pode pensar, cara, mas isso não é o normal. A gente tem o aspecto subjetivo da hipótese de incidência, que é, por exemplo, quando a incidência do tributo leva em conta características pessoais do contribuinte. A exemplo do imposto de renda,
certo? Que ele, por exemplo, considera a situação econômica, familiar, social do sujeito passivo. A começar, se você ganha, se você ganha menos um salário mínimo, não é nem salário, acho que é R$ 5.000, nem sei quanto é que tá atualmente. Mas se você ganha menos que X, você não precisa declarar imposto de renda, você não precisa pagar imposto de renda. O que é que a administração tributária fala pra gente quando ela fala isso? Que os aspectos formais da arrecadação daquele imposto são subjetivos. Por quê? Dependem de cada contribuinte, especificamente falando, individualmente falando, na realidade, certo? Considera, como eu coloquei aqui, por exemplo, o imposto de renda da pessoa física, considera a renda, número de dependentes, deduções e afins. Personalizado. Já a maioria dos tributos, não. Ok. Gente, finalizamos. Alguma dúvida, por favor, me falem. Falem agora ou calem-se para sempre. Eu ia falar, calem-se agora ou falem para sempre. Tranquilo? Beleza. Olha, eu espero que esteja tranquilo mesmo, viu? Porque daqui a pouco é o fumo. Eu quero todo mundo respondendo. Então, e eu lembro, viu? Eu lembro o nome de tudo. Ai, que. Alguma dúvida? Não, maravilha. Tá com dúvida, não, né? Beleza. Daqui a pouco a gente vai ver. Gente, aos meus alunos, por favor, preenchem uma listinha de frequência, passando aí para vocês. Daqui a pouco a gente se encontra, tá? Para o nosso chat de revisão. Novamente, descansem aí 30 minutinhos. Eu também irei descansar minha voz aqui 30 minutinhos para a gente voltar daqui a pouco. Peço que, por favor, venham, participem, vai ser importante para a gente ter essa dinâmica nesse momento, tá? Então é isso. Até já já, queridos. Eu vou mandar outro link, tá? Não precisa ficar na chamada, não. Esse aqui, quando vocês preencherem o link, podem sair, tá bom? Beijos, até já já.